O dia foi marcado por uma tragédia envolvendo o jogador Diogo Jota. Morreu nesta quinta-feira em um acidente de carro na Espanha. Estou devastado, era como se o conhecêssemos. Ele era tão jovem, não posso acreditar. Lamentou o torcedor inglês. Just can't believe it. Uma criança sempre sonha alto, sempre se imagina em vários cenários que assistem na TV ou que vivenciam em sua realidade e projetam esse sonho para si, para o seu futuro. O futebol talvez seja o maior catalisador desses sonhos. Diogo José Teixeira da Silva se viu nesse cenário, se apaixonou pelo futebol, acompanhou seus ídolos de infância jogando, marcando gols e representando seu país, e em meio a tantos outros sonhadores como ele, adotou uma letra que marcaria sua vida, J. O J veio de José, para facilitar seu reconhecimento, apesar de que com sua dedicação ele mal precisaria de um nome diferente. Diogo J nunca foi considerado o mais habilidoso, o mais inventivo, mas sempre foi muito dedicado e focado nos seus sonhos. E o maior deles, jogar uma partida na maior liga do mundo e, claro, representar o seu país. Portista desde cedo, começou no rival Paços de Ferreira e seu desempenho o fez alcançar o topo logo cedo. Contratado pelo Atlético de Madrid, não chegou a vestir a camisa do clube, foi emprestado ao Porto, jogando então no seu time do coração, mas ele ainda não esquecia dos seus maiores sonhos, e quando recebeu a proposta para jogar pelos Wolves, mesmo com o time na segunda divisão, ele sabia que estaria mais próximo do que nunca de conquistar aquele vislumbre de criança. Era inevitável, Jota marcou 17 gols e foi fundamental na campanha de acesso do time à Premier League, e ele finalmente pôde viver tudo o que sempre quis. O seu primeiro gol na liga em que sempre quis jogar foi logo o gol da vitória contra o Chelsea, num 2-1 de virada e uma emoção que certamente ele jamais se esqueceu. Mas segundo o próprio, quando alcançamos um objetivo, alguns outros vão se desbloqueando. But then, when you achieve a dream, you unlock another phase, another level, another step. E ali ele percebeu que podia ir além. Seu desempenho nos Wolves despertou o interesse de grandes clubes, mas ele escolheu o Liverpool. E o mais curioso é que o Liverpool já o tinha escolhido há muito tempo, porque segundo Jürgen Klopp, ele precisou apenas de uma partida do Jota para ser convencido de que precisava dele. E o salto veio. Diogo Jota não somente realizou o sonho de jogar na Premier League, mas agora ele estava no maior clube para continuar fazendo isso. A prova de sua qualidade veio já no início. O cara que foi contratado para ser um reserva de luxo de um dos maiores trios da história do clube chegou voando, fazendo gols atrás de gols e com isso conquistando seu espaço com muito merecimento e muito mais rápido do que se projetava. Jota foi um jogador oportunista, bom finalizador, trabalhava bem com as duas pernas, tanto conduzindo a bola quanto finalizando, não desistia de nenhuma jogada e era um cara até que rápido, apesar de subestimar essa habilidade em si mesmo e sempre achar que poderia mais. Jota sofreu com lesões em sua passagem pelo Liverpool e fez muita falta ao time nesses períodos de baixa. Sua entrega sempre foi reconhecida pelos torcedores. E sem dúvida alguma, ele continuaria evoluindo e construindo sua história até um limite que nunca saberemos qual teria sido. Mas ele foi além do sonhado. Não só jogou na liga em que queria, ele a conquistou. Não apenas vestiu a camisa de sua seleção, ele conquistou 2 títulos com ela. E deixou sua marca no futebol com 150 gols e 78 assistências. E dessas 150 redes balançadas, 47 foram decisivas para as vitórias dos seus times. E isso é só uma pequena parcela do que ele vai deixar por aqui. Veja, assistir futebol todos os fins de semana nos traz uma aproximação com jogadores que é impossível de explicar. Você passa a acompanhar de perto histórias que nunca conheceria e não seria afetado fora desse esporte, que é capaz até mesmo de te aproximar de alguém através de um simples jogo de videogame. E Diogo Jota era um rapaz comum, como qualquer outro de nossa proximidade. Ele jogava videogame, adorava isso e levou como hobby por muito tempo. Ele manteve um relacionamento estável por um longo período e se casou após mais de uma década de união, muito provavelmente pela correria do dia a dia, teve filhos, brincava com eles dentro de campo, ensinando a como chutar uma bola, como normalmente nós fazemos com crianças. Então era um cara como qualquer outro, com uma vida normal, com hobbies e gostos normais, e aparentemente sempre foi um cara muito humilde, sempre aparecia no pós-jogo para dar entrevista, falava com calma, respondendo a tudo que pediam. Ele nunca saiu brigado de um clube ou com alguma discussão e desrespeito com a torcida, nem mesmo desrespeitava torcedores rivais, não teve histórico de ser um cara provocativo com as torcidas ou com adversários dentro de campo. Ele apenas entrava lá para jogar futebol, para desfrutar daquele sonho de criança a cada dia mais, com toda a raça que podia, porque sabia que um dia aquilo chegaria.
chegaria ao fim, e infelizmente chegou de uma maneira que ninguém esperava. É com o coração absolutamente devastado que a gente vem informar o falecimento de Diogo Jota. A polícia espanhola acredita que o pneu do carro em que eles estavam estourou durante uma ultrapassagem. Que ninguém nunca espera e que deixa muito difícil entender o porquê. Mas apesar disso, ele deixa um legado que agora vai se estender por muito mais tempo do que uma carreira normalmente se estende. E o menino que precisou resumir seu nome a uma letra para ser lembrado, agora eternizou seu nome na história do esporte mais amado pelo mundo. E fez com que todos se lembrassem do quão grande ele foi, não apenas entrando em campo e chutando uma bola de uma trave até outra, mas sim marcando de alguma forma a vida de todos que tiraram um tempo para homenageá-lo com todas as letras possíveis e merecidas. J de Diogo, J de José, J de Gigante.